É com muita satisfação que a gente começa agora a nossa terceira sessão plenária, que é a sessão que trata da divulgação dos resultados da edição 2025 do nosso Índice de Liberdade Econômica Estadual. Bom, para começar, o que eu queria falar para vocês sobre o nosso índice, né? O Índice de Liberdade Econômica Estadual, que a gente divulgou a primeira vez em 2017, é um índice que foi desenvolvido aqui pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, e ele tem a função de trazer algum indicativo do ambiente regional de liberdade econômica do Brasil. Tá? A inspiração desse índice foi o Índice de Liberdade Econômica da América do Norte, que faz para os estados e províncias do México, Canadá e Estados Unidos uma medida de liberdade econômica. Tá? Então, o que a gente fez aqui para o Brasil? A gente se baseou nessa metodologia, a gente fez a adaptação da metodologia do Instituto Fraser, né, que é o Economic Freedom of North America, e a gente fez a adaptação para os nossos dados, para a nossa realidade. A gente interagiu com a equipe que calcula isso para o Instituto Fraser, para justamente buscar alinhar e padronizar nosso indicador. E aí, a partir de 2017, a gente passou a calcular anualmente para o Brasil. Ao longo do tempo, a gente retrocedeu a série. Então, hoje, a gente tem um indicador que vai de 2003 até 2023. São 21 anos de dados dos estados brasileiros de como evoluiu a liberdade econômica, né? E os componentes dessa liberdade econômica, como é que mudaram ao longo do tempo. Então, qual que é a ideia desse nosso indicador? A gente sempre fala de competição entre estados para atrair um investimento, para conseguir ser mais competitivo. A ideia é a gente ter um elemento, que é esse índice, para que os estados possam avaliar o que eles estão fazendo e como é que eles podem ser mais competitivos e atrair mais investimentos. Então, esse é o objetivo do índice, né? Estimular uma competição saudável entre os estados, de modo que o ambiente de negócios, o ambiente pró-liberdade econômica, pró-empreendedorismo, se amplie. Tá? Então, ter uma medida para isso é muito importante. O nosso índice, assim como o índice do Fraser, porque justamente a gente buscou se basear no índice do Fraser e ter essa base consolidada, né? É um índice que tem uma história muito importante, né, no mundo como um todo. É um indicador que varia de 0 a 10, né? Então, a gente tem uma nota, tem um score, né, para cada estado, e a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo. Tá? O que é importante dizer é que o nosso esforço foi trazer uma metodologia consolidada e adaptar para a realidade nacional. A gente não buscou inventar algo do zero ou criar algo. O que isso traz vantagens, que é a comparabilidade, né, e essa reputação internacional do Instituto Fraser. Por outro lado, né, traz limitações. O nosso índice não mede tudo que eventualmente as pessoas considerariam relevantes para cobrir aí o campo da liberdade econômica. Eu vou dar um exemplo. O nosso índice já existia, já estava rodando quando surgiu a Lei da Liberdade Econômica. Então, esse índice não capta as questões da Lei da Liberdade Econômica. Aliás, esse é um desafio que a gente está aqui no centro empreendendo, que é criar uma medida mais abrangente de ambiente de negócios, que não só esse indicador baseado no Instituto Fraser. E um dos desafios desse indicador é como incorporar a Lei da Liberdade Econômica, né? Não há um consenso claro, né? Vou dar um exemplo muito simples, eu vou partir de Minas Gerais. A gente olha, por exemplo, para dizer se atingiu o número adequado se avançou na lei da liberdade econômica, por exemplo, o número total de municípios ou o número relativo de municípios. Que se pegar Minas como um estado grande, pode ser que relativamente ela tenha avançado menos que estados pequenos, mas do ponto de vista quantitativo, né, Minas avançou aí para
praticamente 500 e poucos municípios que aderiram à Lei da Liberdade Econômica, a maior parte deles pelo programa Minas Livre para Crescer. Então, qual que é a medida correta? Então, se não tem um consenso, a gente está se debruçando sobre isso. Então, eu fiz esse disclaimer para dizer o seguinte: o que que nosso índice mede, e o que que ele não mede. Então, o que que ele mede? Né? Eu vou falar agora no próximo slide, tá? A gente avalia, né, o índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual, o IMLE. Ele é composto de três subíndices. Um índice que está olhando para gastos dos governos subnacionais, um subíndice que está olhando para a tributação nas unidades federativas, e um outro índice que está olhando para regulação e liberdade no mercado de trabalho. Aliás, nos mercados de trabalho, né, que são estaduais. Todos esses indicadores que a gente calcula são obtidos através de dados secundários, ou seja, esse índice não tem uma coleta primária de informação, mas ele trabalha com dados públicos, tá? São informações públicas, são informações existentes e divulgadas pelos órgãos oficiais. Isso é muito importante, como o IBGE, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a Secretaria do Tesouro Nacional, no seu portal Siconf de Finanças Públicas, Receita Federal, o Ministério do Trabalho com relatório anual de informações sociais, os diários oficiais dos estados que têm, né, o registro dos pisos salariais que são diferentes em alguns estados do Brasil, né, que difere do salário mínimo nacional. Então, a ideia aqui é trabalhar com dados secundários, né, de fontes oficiais. Então, por exemplo, esses três subindicadores, eles são obtidos e se desdobram, né, em, em, em diferentes medidas, né? Então, o gasto do governo a gente olha através do indicador do consumo primário, do custeio do governo. A gente olha um outro componente chamado transferências e subsídios. E, por fim, um terceiro componente de despesas previdenciárias e com pensões. Cada um desses componentes vão constituir a dimensão gastos do governo, né? Que é um indicador médio através desses três componentes. No caso da tributação, a gente olha para o imposto sobre renda que incide sobre o Estado, e aí vale dizer que é o imposto de renda arrecadado pela Federal nos diferentes estados, mais a parcela de imposto de renda que os estados e municípios retêm na folha dos seus funcionários e que não precisam repassar para a Receita Federal. Então, essa arrecadação constitui aí o componente imposto sobre a renda, o segundo componente é imposto sobre propriedade e transferências de patrimônio, né? E aí a gente tem como exemplos importantes o IPVA, o IPTU, o ITBI, e por fim os tributos que incidem indiretamente sobre a produção e o consumo e a circulação de mercadorias, né? Então, o principal imposto do Brasil, o ICMS, o ISS faz parte disso, o IPI. Então, a gente olha para esses três níveis de tributos, né? Renda, patrimônio e produção e circulação, né? Os três vão constituir, através de uma média, a nota do subíndice tributação. Por fim, a gente olha para a regulação no mercado de trabalho, quer dizer, qual é o peso que o governo, né? Não é necessariamente o governo estadual, mas o governo como um todo, o Estado, né? Nesse sentido, Estado com E maiúsculo, tem no mercado de trabalho local, né, regional. Então, a primeira é a questão do peso que a lei de salário mínimo tem em relação à renda per capita. É interessante notar que se a gente pegar a renda per capita e comparar com o salário mínimo anualizado, em muitos estados, o salário mínimo anualizado é maior do que a renda per capita. Isso não é um indicador bom, isso é um indicador que a legislação do trabalho está incompatível com a economia local, o que significa que empurra muita gente para a informalidade do mercado de trabalho. É,
O outro componente é o peso que o emprego estatal, o emprego na esfera pública tem em relação ao mercado de trabalho como um todo. E, por fim, o último indicador é a densidade sindical, qual é o peso, né, que os sindicalizados têm no total do mercado de trabalho. Todos esses aspectos são aspectos que criam rigidezes no mercado de trabalho, fica um mercado de trabalho mais lento, né, tende a ser mais informal e, por isso, a gente mensura aqui no aspecto regulatório, regulação do mercado de trabalho. Professor Ulisses, por favor. Só para completar essa excelente explicação e síntese que o professor Vladimir fez, só para comentar que nós temos essas três dimensões porque o Brasil é um país muito federalizado, apesar de ser uma república federativa. Então, Perdão, desculpa, você queria dizer descentralizado, né? Em vez de é, federalizado. é, sim, No sentido de. isso, no é, sentido isso, no sentido de centralização. ah, Então, assim, a parte regulatória, por exemplo, de importações, de outros aspectos, parte de segurança jurídica, enfim, tem vários aspectos aqui que são de cunho nacional, então a gente não conseguiria ver diferenças estaduais, é só para pontuar essa. Não, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala então desse nosso índice, a gente está olhando para esses três aspectos, tá? Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes, né, por um desconhecimento, as pessoas querem exigir que o índice informe mais coisas do que ele traz. E ele traz esses aspectos, né? Essa é a dimensão de mensuração desse indicador. Como todo indicador, ele é imperfeito, mas ele é um bom termômetro, né? A gente mostra que ao longo do tempo, na série histórica, existe uma consistência do movimento desse indicador que a gente faz para os estados, com o indicador que é calculado para o país como um todo e comparado com outros países do mundo, que o Instituto Fraser faz. E os movimentos gerais de ascensão e queda, né, o nosso indicador acompanha, o que significa que existe uma consistência naquilo que a gente está medindo. E aí, se me pergunta, por que que eu preciso ter um indicador para os estados? Eu digo, né, o Brasil é muito heterogêneo, né? Falar que a liberdade econômica no Brasil aumentou, diminuiu, não está trazendo as nuances que as diferentes regiões têm, né? O Brasil é um país muito diverso, então a gente precisa olhar para dentro do país. E digo mais, né? A gente teve o desafio de criar o estadual e nos próximos anos temos aí, e já estamos trabalhando nisso, de criar os municipais, os indicadores de liberdade econômica dos municípios, né? Porque assim, quanto mais informação a gente tiver, como mais termômetros a gente tiver, a gente consegue pautar a discussão de política pública de forma mais adequada, né? De política pública baseada em evidências. Bom, aí o professor Julian, que fez parte aqui da nossa equipe, né, vai falar um pouco do processo de coleta dessas informações e como é que a gente se organiza. Professor Julian, fique à vontade. Obrigado, professor Vladimir, pela boa, excelente introdução aí, o comentário do professor Ulisses também, bastante importante. Aqui vai um pouco do trabalho que a gente chama de trabalho braçal da elaboração do índice, e que cabe mencionar aqui que também sem a colaboração dos nossos alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, esse seria um trabalho, né, do Gabriel, da Yasmin, é um Da trabalho Gabriela, da Gabriel, Gabriela Gabriela, também, Yasmin. e sem eles não teria sido possível viabilizarmos aí mais esse ano o índice, né? Então, vou começar aqui por essa tabela que o professor Vladimir colocou na apresentação. Ele já mencionou algumas das fontes, né? Então, por exemplo, na componente um, na dimensão um, perdão, que nós utilizamos a informação que vem do Tesouro Nacional, do SICONF, e, e esse é um trabalho que realmente é custoso, porque precisa buscar todas as receitas e depois todas as despesas, tanto dos estados como dos municípios, né? Buscar a informação o percentual, né? Fazer depois os cálculos, né? E colocar isso planilhado ou através de alguma outra ferramenta que a gente vem utilizando e vem a cada ano melhorando a forma como a gente faz. A coleta não tem outro jeito, senão é um trabalho de pesquisa mesmo, acessar os sites oficiais do governo, por exemplo,
como é o caso do Tesouro Nacional, o PNAD, né, no IBGE, mas é o trabalho de montar essa base de dados, né, onde a nossa equipe ela pega esse percentual da renda estadual, né, para pegar lá consumo primário, transferências, subsídios e as despesas previdenciárias, pensões, majoritariamente. Então, colocar isso em forma de uma tabela onde a gente consiga dali tirar o índice, né? O índice, pelo menos para a dimensão 1. E na parte de tributação, a mesma coisa. Entrar no site da Receita Federal, no Siconf também, porque aí é onde a gente pega tudo que é receita do Estado, né? Ali a gente estava falando mais ali das despesas, né? Na dimensão 1. Na tributação 2, a receita. E aí, como o professor Vladimir também já mencionou, a gente colocou ali os subindicadores, que são os impostos majoritariamente, que nós, ou que são os mais conhecidos, ou os que têm uma alíquota maior, um peso maior, e nós colocamos isso de novo nas três esferas, municipal, estadual e federal, e montamos também a base para que dali possa sair o cálculo do índice. E na terceira dimensão, que é a regulação no mercado de trabalho, nós buscamos a informação também majoritariamente na RAIS, no Ministério do Trabalho, PNAD, BGE também, com os registros sindicais, de forma a, por exemplo, né, pegarmos aí, só para citar, nós temos salário mínimo, existe o piso nacional, depois existe um piso diferenciado em alguns estados, como São Paulo, Rio, Santa Catarina. Então, a gente precisa colocar esse peso também na hora de fazer o cálculo da dimensão 3, porque a participação do emprego, não só do emprego privado, mas também do emprego público, né, que também é outra variável que entra na regulação do mercado, é importante. E, como o professor Vladimir também falou, a questão que caminha, por exemplo, para a informalidade, mas a gente também mede a densidade sindical, né? Ou seja, pegamos esses indicadores que são relativos à renda per capita, aqui no caso, e a participação disso no emprego total. Então, com isso, a gente consegue, com essas bases de dados, né, conseguimos montar as dimensões, as três dimensões do nosso índice Mackenzie de liberdade econômica. Ótimo. E é um trabalho que a gente faz anualmente, né? São alguns meses de trabalho contínuo aqui da equipe, né? Precisa registrar isso daí, né? A gente tem um trabalho que, como bem mencionou o professor Julian, envolve os alunos do mestrado e da graduação, tá? Então, é uma rotina que a gente tem anualmente. Toda vez que a gente começa o segundo semestre, a partir de agosto, e a gente toma como base o período de homologação das informações fiscais até julho do ano corrente, a gente faz a coleta de informações. E isso é importante entender que é por conta desses dados, o nosso índice, ele sempre tem uma defasagem de 2 anos, né? Então, o relatório 2025 mede as variáveis consolidadas em 2023, o relatório do ano que vem vai medir as variáveis do ano de 2024 e assim por diante. Assim como é o índice internacional do Instituto Fraser, né? A gente tem a mesma, a gente é par e passo. Então, o Instituto Fraser divulga em setembro os indicadores para o Brasil como um todo e para os demais países referente ao T-2, né? Então, em 2025, os dados referentes a 2023. Em novembro, a gente divulga os dados para os estados brasileiros também em T-2, né? Então, se é 2025 ano e é o relatório, os dados são de 2023. Tá? Isso porque os dados fiscais eles têm um período em que eles são, uma vez coletados, são transmitidos para a Receita Federal, né, na Receita Federal, perdão, para o Tesouro Nacional consolida, esses dados precisam ser homologados, então isso toma um tempo. Então, para ter as informações oficiais consolidadas, a gente precisa desse tempo, né, que esse tempo aí de 2 anos para conseguir fazer uma análise. Caso a gente antecipasse, alguns estados poderiam estar com alguns registros não informados, podem atrasar ou não estar homologado corretamente. Então, a gente poderia estar trabalhando com informações ainda não consolidadas, tá? Isso é uma informação importante também do índice.
Bom, Professor Vladimir, e é importante você ter mencionado isso que eu não comentei, porque nós já, inclusive, já tivemos situações desse tipo, né? De o dado não estar homologado, ou pelo período que a gente costuma pegar, que é normalmente janeiro até agosto, julho, agosto, né? Mas depende da contabilidade pública, né? E muitas vezes nós já nos pegamos em situações onde tinha muitas lacunas de informação. Então, também a gente acaba nós também ficamos muito dependentes disso, né? Então, sim. isso é um outro fator aí relevante. E Bom, mencionar também, desculpa, que é um trabalho bastante árduo, porque os dados fiscais costumam variar ano a ano no detalhamento, às vezes com mais detalhamento, às vezes com menos, então é um trabalho realmente bastante complexo. bom, e aí, né, a gente fez essa consideração sobre como a gente coleta os dados, o que compõe o índice. Vamos falar do índice em si e sobre o comportamento desse índice, tá? Pois bem, então a série histórica nossa construída, ela vai de 2003 a 2023. É interessante a gente olhar essa série histórica, que é o seguinte, né, que ele está informando aqui. A gente começa os anos 2000 com uma queda da liberdade, da média, esse aqui é o valor médio da liberdade econômica dos estados, né, não é estado por estado. Então, a média começa caindo no começo dos anos 2000, isso vai ali até 2010, 2011, começa a se recuperar, né, tem um baque ali no ano de 2015, 2016 começa a se recuperar, e aí a gente atinge a maior média da liberdade econômica dos estados em 2018. Ela cai um pouco em 2019, mas depois ela despenca por conta da pandemia, né? É interessante ver que nosso índice capta esse movimento, é um movimento que acontece em todos os países do mundo, né? Como decorrência da pandemia. Aumenta a intervenção pública, aumenta as restrições, aumenta o gasto público, né? A tributação tem uma resiliência grande, sobe um preço em relação à renda, então a liberdade econômica ela despenca. E a partir de 2021 a gente vem num processo de recuperação. O que é interessante que 2023 foi o período de maior recuperação em relação aos anos anteriores, sendo que 2022 ficou na média estagnado. Então, 2023 é um ano de franca recuperação, como a gente vai ver. Agora, não coloca a gente em patamares pré-pandemia. Joga a liberdade econômica do Brasil mais ou menos próxima do que estava lá em 2010, 2011. Né? Na verdade, isso é um ponto importante, né? Quer dizer, é como se a gente tivesse esses eventos todos fizeram com que a gente retrocedesse uma década, né? Mais de uma década, inclusive, né? É como se a gente Quase uma tivesse quebra perdido. estrutural, é quase uma É, quebra estrutural. então a gente é como se a gente tivesse perdido uma década de avanço, uma década e meia de avanço de liberdade econômica. Isso não é exclusividade dos Estados brasileiros nem do Brasil, né? Isso é um evento mundial. Agora, a forma pela qual a recuperação se dá, aí sim é intrínseca em cada país, né? E aí, nesse caso, é em cada um dos estados. Pois bem, né, como é que foi o indicador este ano, né? A gente teve esse aumento de média geral, da média geral de 2023 em relação a 2022. Os estados mais bem colocados no índice nesta edição de 2025, lembrando dados de 2023, foram os estados de São Paulo, em primeiro lugar, com 6,26, Goiás, em segundo lugar, com 6,12, Espírito Santo, com 6,09, Rio de Janeiro, com 6,05. Né? E aí, um pouquinho mais abaixo, o estado da Paraíba, esses foram os 5 primeiros deste ano. De outro lado, né, a gente tem, se a gente fosse olhar lá na base do índice,
a gente tem como os estados que ficaram menos bem colocados, na verdade, os piores colocados, os estados de Tocantins com 3,96, Roraima com 4,11, Acre com 4,21, Mato Grosso com 4,35 e Amazonas com 4,37. Né? Em linhas gerais, né, o que a gente começa a perceber nesse indicador, né, que os estados que estão mais bem colocados, em geral, estão mais próximos, daí, como eu já falei, das regiões sudeste, orbitando próximo do sul-sudeste, com algumas exceções, é claro. E os estados com menor desempenho estão na região norte e nordeste, tá? Em relação à liberdade econômica. Dentre os indicadores, o que faz essa nota da liberdade econômica estar mais baixa é principalmente tributação. Tributação tem sido, nos últimos anos, um freio para a liberdade econômica, como a gente vai ver adiante. Então, a primeira dimensão, o primeiro componente, essa primeira dimensão, né, que tem 3 componentes, a dimensão gasto do governo, né, dos governos subnacionais. Quando eu falo gasto dos governos subnacionais, e aí é uma coisa importante, né, eu precisava fazer esse disclaimer. O índice de liberdade econômica estadual não é um índice que está julgando o governo estadual, né, ou medindo o governo estadual, né? Ele não está fazendo nada disso, ele está olhando para a unidade da federação, para a jurisdição. Então, o que significa que você tem o governo estadual e os governos municipais que compõem aquela jurisdição. Então, aquilo que está acontecendo com o indicador não é só fruto da decisão do governo estadual, mas do conjunto dos governos municipais que compõem aquela unidade da federação. Por isso que a dimensão 1 é gasto dos governos subnacionais. A gente está analisando o gasto dos governos estaduais e de todos os governos municipais que compõem aquela jurisdição. Por isso, como eu disse o Julian, a gente tem que pegar os dados de todos os municípios do Brasil para produzir esse indicador. Né? E aí o que é interessante, né, que nesse quesito, né, vocês podem acompanhar pela nota, a nota é maior, em média, do quesito gastos do governo subnacional do que o próprio índice. Né? Então, o índice está variando aqui entre 3,96 e 6,26, não é uma variabilidade muito grande. Né? E numa nota de 0 a 10, vale dizer que estamos mediocremente com liberdade econômica entre os estados. E o índice, né, o subíndice da dimensão 1, ele varia de 5,59 a 8,34. Né? Das dimensões que compõem o índice de liberdade econômica, essa que tem a maior nota. Né? Os estados que ficam nos primeiros 3 colocados aqui, aliás, os 5 primeiros colocados: Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, depois Minas Gerais. Né? Lá embaixo, né, os piores posições do ranking: Acre, Amazonas, Roraima, Alagoas e Tocantins. Ao longo do tempo, né, o indicador de gasto subnacional ele tem um comportamento muito parecido com o índice geral, né? Ele piora no começo dos anos 2000, ele tem uma retomada até 2018, ele cresce, ele inclusive não só retoma como ele cresce. Depois tem a queda da pandemia, que significa aumentou o peso do gasto público em relação à renda dos estados e municípios, o que faz sentido, né? No contexto da pandemia, foi o que aconteceu de fato. E depois da queda existe uma recuperação da nota, ou seja, o crescimento dos gastos públicos foram inferiores ao crescimento da renda. Então, diminui o peso do governo na atividade econômica de estados e municípios, portanto, na jurisdição. Então, a média aumentou, né? Que é o que está mostrando esse gráfico de linha aqui no canto esquerdo. Bom, eu passo agora a dimensão tributação, e aí, professor Ulisses, o que você pode comentar sobre a dimensão tributação? Eu queria fazer um comentário bem rápido Vou voltar do gasto sobre aqui, o gasto, né,
que, de qualquer maneira, em que pese a recuperação do índice, né, dá para a gente ver que justamente os estados do norte e do nordeste, de uma maneira geral, são mais têm recebido nos últimos anos bastante transferência governamental. São os estados que mais recebem transferência. Isso vai provavelmente no ano que vem, que a gente vai estar trabalhando com os dados de 2024, nos próximos 2 anos, né, a gente vai ver algo que já se vê nas contas públicas, que é esse grande crescimento das transferências para o Norte e Nordeste, que, de certa forma, sustenta o consumo, mas reduzem, né, a liberdade econômica. Porque você Era isso acaba que eu queria dando falar. margem para aumentar o gasto público, né? Justamente Exato, se, exato. né, isso vai se refletir. Exatamente. Bom, e com relação à tributação, bem, a tributação ela termina aparecendo aqui na composição como um dos grandes empecilhos a ter um maior grau de liberdade econômica, né? Aqui a gente também observa uma queda, né, no período depois do pico de 2018, no período da pandemia. A maioria dos estados, né, dá para ver que apresentam notas muito baixas. Os destaques positivos: Amapá, Maranhão, Paraíba e Piauí, e o desempenho muito fraco no Centro-Oeste e Norte, com Mato Grosso e Tocantins registrando nota zero, inclusive. Quer dizer, aqui, em termos comparativos, né, aqui o aluno não está passando de ano de jeito nenhum, né? Nós temos a carga tributária da Grã-Bretanha e, infelizmente, as iniciativas como a reforma tributária não vão mudar essa grande carga tributária, que é um problema dos estados e é um problema nacional também. Eu acho que esse indicador ele diz muito sobre o tamanho do Estado, a presença do Estado, né? Ela pode ser medida pela dimensão anterior, pelo gasto, e pela dimensão da tributação. Em termos do país como um todo, a gente está com uma tributação que está chegando a quase 40% do PIB. Então, eu acho que os estados refletem essa realidade e, como eu disse, a reforma tributária não vai resolver esse problema, não se fala em redução de carga tributária. Então, eu até acho que a gente vai ter, e tem tido nos últimos anos, aumentos aí de tributação em várias frentes. Então, infelizmente, esse é um indicador cuja tendência é piorar. E eu queria deixar registrado aqui, na fala do professor Ulisses, quando ele fala que os estados, né, o professor Ulisses está falando de estados com letra minúscula, aqui, e se referindo às unidades da federação, né, porque aqui a questão da carga tributária que está acontecendo aqui, né, ela se refere justamente à soma de carga tributária incidente na jurisdição, ou A seja, jurisdição todos os no tributos dos território. municípios, todos os tributos estaduais e aquilo que a Receita Federal arrecada sobre a renda, né, e tem os demais tributos, né, sobre cada um dos estados. Então, é como se fosse, né, se a gente fosse representar isso daqui, é como se fosse o bolso do cidadão e tivesse uma mãozona entrando, uma mãozona formada por 3 dedos. Um dedo no governo municipal, um dedo do governo federal e outro dedo do governo estadual, né? Então, essa é a representação aqui, a metáfora do que a gente está medindo nessa dimensão. E é a pior das dimensões do nosso índice de liberdade econômica, como disse o professor Ulisses, né? Não é à toa, né? A gente tem carga tributária de país desenvolvido, e a gente não tem a correspondência em prestação de serviços e outras coisas de país desenvolvido. Então, E tem nem da esse. renda por habitante, E né? nem a renda pelo habitante. Então, a gente tem um anacronismo, né? A gente tem um Estado muito maior do que a nossa capacidade. E o nosso índice estadual vai refletir isso daí, né? Do ponto de vista regional.
Pois bem, né, a terceira dimensão é a dimensão da regulação do mercado de trabalho, a liberdade do mercado de trabalho, né? E aí é interessante notar que aqueles três componentes vão, né, ser consolidados numa média, essa média está refletida no gráfico à direita, né? Os melhores colocados nesse quesito são São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraná e Minas Gerais. Já no outro lado, a gente tem lá embaixo, né, os piores colocados: Piauí, Acre, Maranhão, Roraima, Rio Grande do Norte e Paraíba. Tá? Então, no quesito mercado de trabalho, né, menos livre, né, mais enrijecido, né, o mercado de trabalho menos dinâmico. Né? Então, aqui na ponta de baixo, em contraposição com a parte de cima do indicador, né, dos melhores indicadores. E aí é interessante que essa dinâmica do mercado de trabalho, né, ela vem mais ou menos oscilando em torno da nota 6 ao longo dos anos, né? Ela não sofre um decréscimo como as outras medidas, né? No começo da década. Ela cai no meio justamente entre 2015, ela despenca. A partir de 2016, a nota recupera e vai até 2018. Tem a queda referente à pandemia, 2020, e depois passa a oscilar um pouco mais, um pouco acima aí da nota 5, 5 alguma coisa em termos de média, né? É como se esse ínterim entre 2015 e 2016 tivesse alterado aqui a dinâmica, então a nota volta pós-pandemia um pouco mais baixa que a média anterior, né? Era 5, quase 6 na boa parte dos primeira uma década e meia, né, desse século, depois ela volta abaixo, né? A gente não sabe, a tendência a princípio pode ser de recuperação, né, e voltar a uma trajetória parecida ao que era anteriormente. Então, isso é um pouco da dinâmica do mercado de trabalho. A gente não vê uma grande melhoria, exceto no período que foi de 2016 a 2018. Mas fora disso, né, a gente tem uma grande melhoria, né, que é um desafio aí estrutural, né, do ponto de vista da liberdade econômica, né, do dinamismo do mercado de trabalho. Em 2014 e 2015, né, vamos lembrar que nós tivemos uma recessão, para alguns estudiosos, foi a maior recessão desde 1900. É um dado impressionante, não sei se isso pode ter aumentado muito a informalidade, enfim, de alguma forma a gente teve esse comportamento, digamos assim, anômalo do mercado de trabalho. Sim, teve uma queda muito grande de renda per capita nesses 2 anos, o que faz com que o peso do salário mínimo fique em demasia, que é um dos componentes desse indicador, né? O que ajuda a explicar essa queda forte nesse período, né? E depois vem a retomada na medida em que a economia, né, consegue, né, dar tração novamente, e cai com a pandemia, que também é um período de 2020, período de queda de renda da economia e queda da renda per capita, né? Mas é interessante porque a queda da pandemia é menor do que a queda Da dessa recessão, crise sim, econômica. isso é um fato bem relevante. Bom, e aí a gente, através desses indicadores, né, a gente tem essa representação. Na verdade, esse mapa só reflete o primeiro gráfico de barras, né, que esse aqui é o índice de liberdade econômica estadual, né, consolidado, mas distribuído por quintis de distribuição. A gente fez esse agrupamento, né? Então, existe alguma coisa aqui no ano de 2025 que, entre Centro-Oeste, um pedaço do Centro-Oeste com Goiás e Sudeste, e um pouco do Sul aí com o Paraná, são os estados, né, e aí tem a exceção que é a Paraíba neste ano, onde tem maior liberdade econômica, em alguns estados do Norte, mas boa parte do Norte, do Centro-Oeste, né, do Nordeste estão com desempenhos inferiores. Então, nesse ano de 2025, dados de 2023, né? Então, a gente está nesse relatório de 2025, né? Essa é a configuração de agrupamento entre os grupos mais livres e menos livres. Mas aí, né, apesar de São Paulo ter sido o primeiro lugar neste relatório, é assim, é para comemorar, mas comemorar
não tão efusivamente, porque lembrando, né, a gente está com uma nota 6, né, um aluno medíocre, se a gente pensar do ponto de vista de uma nota que vai de 0 a 10, se eu fosse um professor aqui falando sobre os alunos. E dentro de um país cuja nota também é medíocre, que é 6,85, a do Brasil. Então, a gente tem muito a avançar ainda, né? O fato de estar primeiro no ranking não significa que não tenha dever de casa a ser feito, a ser cumprido, né? Apenas dá um indicativo de que está indo na direção certa, né? Que outros estados precisam retomar esse caminho. Então, esse é o esforço aqui, né, da nossa medida, mas é longe de a gente dizer que estamos num país, uma economia com liberdade econômica, com dinamismo, que seria necessária para a gente, de fato, conseguir tirar as pessoas da pobreza no Brasil de forma mais rápida, né? O Brasil ser um país que promova a inclusão produtiva, ou seja, a inclusão dos vulneráveis para dentro do mercado de trabalho, para dentro de uma situação de formalidade de empresas, de negócios, com dinamismo econômico, para que essas pessoas possam ter condições de aumentar o bem-estar e a prosperidade, né? Então, a nossa preocupação é essa, né? Quem fala assim, "Uau, o cara está discutindo liberdade econômica, ele está preocupado com os empresários, com as empresas." Não, ele está preocupado com a população, né? As empresas são o meio pelo qual você vai gerar, né, o emprego e a renda necessária, seja como trabalhador contratado, seja como empreendedor, são meios, mas o objetivo final é a prosperidade da população. E é isso que nos preocupa, por isso que a gente está medindo, né, para a gente dizer, olha, está indo na direção certa, olha, precisa corrigir o rumo, tem que melhorar, né? E aí a gente tem esse relatório que a gente divulga a partir da data de hoje, né, com as informações onde cada estado, né, suas respectivas notas em cada uma das dimensões e dos componentes, ou seja, onde precisa melhorar. É esse o nosso intuito, né? É a gente ajudar a melhorar o dinamismo econômico, ampliar a liberdade econômica, aumentar a prosperidade das pessoas, né? Essa a nossa finalidade aqui com esse estudo. E E é o que é interessante. lembrando, desculpa, Opa. que a maior parte das empresas são micro e pequenas empresas, então existe nesse empreendedorismo um fator muito importante de inclusão social, que é exatamente o que o professor Vladimir está falando. Isso é uma coisa importante. Ontem a gente discutiu isso no fórum, né? Foi até um dos palestrantes lá, o Ricardo Senes, trouxe esses dados, né? Que a gente coisa de 2.000 e mais ou menos 2.000 e poucas empresas no Brasil, no universo de 5 milhões de empresas, que tem acima de 500 funcionários, né? 500 ou mais, né? Então, quando a gente fala de um ambiente, né, de facilidade para empreender, um ambiente mais dinâmico, etc. e tal, a gente está falando justamente da maior, um ambiente que beneficia a maior parte dos pequenos, né? Pequenos e médios, né? Que é a grande maioria. Então, isso que o professor Ulisses disse sobre a inclusão social é muito importante, né? Porque existe, infelizmente, uma leitura de que quem está falando sobre liberdade econômica não está preocupado com o social. Muito pelo contrário, né? Estamos acreditando que a saída definitiva para melhorar a condição social é você ter condições de geração de emprego e renda, né? Formal, registrado, enfim, às claras, às luzes, com todos os direitos e deveres decorrentes disso e não de forma precária, informal, à parte da sociedade, né? Que esse é o problema, né, de boa parte do Brasil. Por fim, eu queria, em termos de dados, né, mostrar esse indicador que está dizendo quanto variou a nota de um ano para o outro dos estados, quem melhorou mais, né, quem não melhorou. Então, 2023 foi um ano que nos chamou a atenção, que foi uma retomada mais intensa, de fato. E aí, todos os estados, exceto Roraima, que piorou de 2022 para 2023, todos os estados melhoraram. Alguns mais, e aí eu chamo destaque aí para Pernambuco, Bahia, Paraíba e São Paulo, né? Maranhão e Piauí, em termos de variação, depois Minas Gerais, então um grupo dos que avançaram mais, né? E os que avançaram menos lá embaixo, né? Tocantins, Acre, Mato Grosso e Paraná e Ceará.
né? E com destaque negativo aí para Roraima, né? Mas foi um ano de avanço, isso é muito importante, né? A nossa expectativa é que nos próximos anos esse movimento, né, venha a continuar. Porém, sabemos que quando a gente vai chegando em anos de eleição, etc e tal, né, existe uma tentação muito grande para crescimento de gasto, para outras coisas que ficam mais complicadas em termos de intervenção governamental, né? Então, né, não é uma trajetória linear, né? A gente sabe que vai ter percalços no período, mas a nossa vontade, o nosso desejo é que esse movimento de 2023 ele continue, né, avançando nos próximos anos, a gente possa trazer, né, o indicador de liberdade econômica dos estados aos níveis pré-pandemia. Por fim, já chegando aqui a nossas considerações finais, né? Queria retomar algumas ideias do que a gente falou aqui, né? Que o nosso índice reflete não apenas os governos estaduais, mas os governos municipais, então essas esferas de decisão, o índice da jurisdição estadual, não é um índice do governo estadual, né? Uma recuperação parcial em 2023, a gente não conseguiu voltar ao que era pré-pandemia, mas foi o ano de recuperação mais intensa. Ao longo dessa apresentação, vocês viram que a gente tem um conjunto grande de assimetrias regionais, por isso que é importante medir dentro do Brasil. Não basta olhar só a média do país como um todo, ou olhar o país como um todo, a gente precisa levar em considerações essas assimetrias regionais, por isso a gente precisa medir. O principal entrave para a liberdade econômica de todas as dimensões que a gente olha, né, tem sido a tributação. Em segundo lugar, a regulação trabalhista ainda rígida. E as notas, né, referente a gasto público, ainda temos gasto público elevado, particularmente a despesa de custeio, tá? Que é um dos componentes do gasto público, isso é muito elevado, né? Então, nesse ambiente pró-empreendedorismo em 2023, ele avançou de forma limitada, mas avançou, e há uma oportunidade ainda muito grande para a gente melhorar, para a gente reformar, né? Desse ponto de vista, embora a gente não meça diretamente, indiretamente, quanto mais municípios adotarem a lei da liberdade econômica, quanto maior o crescimento da atividade econômica, do emprego, da renda desses municípios, né, você tende a melhorar o componente, né, como um todo aqui dos nossos indicadores de forma indireta, né? Não de forma direta, a gente mede, mas indiretamente, né, a melhoria econômica desse ambiente de negócios, o crescimento da renda, da atividade, isso vai refletir positivamente no nosso índice, né? Então tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa a ser feita. Eu gostaria de saber se o professor Ulisses, professor Julian, tem alguma consideração final a fazer. Olha, Vlad, eu diria aqui para a nossa audiência, né, de hoje aqui, com esses comentários finais, eu diria que novamente, né, um trabalho que nós desenvolvemos aqui de forma a mostrar como que a gente consegue, através de informações públicas, né, mostrar a situação de tanto como opera o Estado e como também operam os empreendedores, né, as micros, pequenas e muitas vezes também as médias empresas, né? Como é que elas se comportam perante um cenário social, político e de geração de emprego, como é que ele pode se comportar dentro do mercado. Então, esse índice não é só um trabalho acadêmico, né? Mas ele também pode ser aplicado, tem uma aplicação prática, né? Em ambiente de negócio, em regulação, apesar que aqui a gente não está medindo tanto regulação, mas a gente pode ter um bom sentimento de como que o ambiente de negócio do Brasil pode ajudar ou não a empreender. Então, acho que seria isso daí. Acho que o professor Ulisses pode falar um pouco melhor aí também. Eu acho que o índice ele é um termômetro, né, como foi dito aqui, muito importante, e pensando nessa capacidade de empreender, em todo esse aspecto que a gente estava comentando de inclusão social, é realmente muito importante. E eu, inclusive,
vejo, não sou propriamente um pessimista, mas apesar de ser economista, né, muitas vezes a gente tem essa fama, mas eu acho que a gente está diante de um avanço tecnológico, né, que a gente chama em economia poupador de mão de obra. E, portanto, eu penso que para uma massa muito grande de pessoas, o futuro é ter o seu próprio negócio, é empreender, é inovar, é se independizar, porque eu acredito que o número de empregos em muitas instituições vai diminuir com todos esses avanços, com o avanço da inteligência artificial, e acho que a gente tem que estar, de alguma forma, preparado para isso. Portanto, seria desejável que a gente tivesse um avanço, né, em termos de liberdade econômica, em termos da pessoa ter a liberdade de ter seu próprio negócio, de empreender, que isso não seja uma luta contra gigantes, né, contra moinhos de vento, e que seja cada vez mais fácil e mais rápido. Então, eu acho que o indicador ele pode pautar uma série de políticas públicas que podem ser realizadas para melhorar esse ambiente de negócio. Muito obrigado, professor Ulisses. Obrigado pela audiência. Eu vou só deixar dois avisos importantes. Primeiro, que a nossa próxima sessão plenária começa às 8 horas da noite, a sessão de encerramento. Professor Nicolas Kachanowski, da Universidade de El Paso, no Texas, para falar sobre o projeto de pesquisa dele sobre populismo na América Latina. E eu vou projetar agora duas informações importantes. Primeiro, é um QR Code, né, de um cupom de desconto de 35% de um dos livros lançados ontem aqui, que é Economia Cristã em uma Só Lição, do Gary North. E em seguida, eu vou projetar o QR Code para que os alunos do Mackenzie possam preencher suas informações para computar as horas atividades necessárias, tá bom? E eu queria agradecer a audiência e a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado a Obrigado todos. pelo convite e por permitir que nós façamos parte desse grupo de pesquisa e de trabalhos acadêmicos. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, um Abraço a abraço, boa todos. noite para Boa todos. Até tarde. mais. Boa tarde.